Seja muito bem-vindo mais uma vez no canal Ensinando da Arca. Eu sou o Daniel Soares e o vídeo de hoje está muito interessante. Fique comigo até o final e confira. Pois é, pessoal, o YouTube tem uma inteligência artificial, um algoritmo, que mescla os vídeos ou recomenda os vídeos de acordo com a relevância, com os fatos atuais, com os top 10. Então foi isso que a gente fez nesse vídeo aqui. Nós vamos tratar de um assunto de suma importância, mas para que o algoritmo nos recomende, nós utilizamos o acontecimento dessa semana, que foi o falecimento da rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth. Caso você não saiba disso ainda, a rainha faleceu. Sim, depois de 70 anos de reinado, a rainha chegou ao fim da sua vida. E vamos lá, pessoal, o que isso tem a ver com a gente, ou o que a gente pode aprender? Afinal, a chamada do vídeo é A Rainha e o Sábio. E se você conseguiu ler lá no início do vídeo, o que o sábio tinha escrito naquele papel, ou naquele rolo, é: a maior decepção que alguém pode ter é chegar ao final da sua vida e perceber que pegou o caminho errado. Você já pensou sobre isso? Alguma vez na sua vida, você já parou e se perguntou assim: por que eu vivo da maneira que eu vivo? Por que eu acredito nas coisas que eu acredito? Será que é porque eu fui criado num lar onde o pai e a mãe me levavam na igreja e eu aprendi ali todos os domingos? E comecei a fazer uma retrospectiva sobre como eu tinha chegado até a fé e percebi o seguinte: isso é necessário para todas as pessoas, independente da religião. Sabe por quê? Porque assim como a rainha Elizabeth, acho que a mulher, dá para dizer que ela foi a mulher mais poderosa da face da terra, assim como ela, nós também chegaremos ao final da nossa vida. Não interessa o poder que você tenha, não interessa o quanto de dinheiro você tenha, um dia você vai chegar ao final do caminho da vida. E tem uma pergunta que ecoa, principalmente no leito de morte. Todo mundo que teve uma experiência de quase morte ou ouviu alguém nos últimos minutos da vida, relata isso. Passa um filme na sua cabeça. E você começa a fazer uma análise de como você chegou ali. Como está acontecendo isso? Você não viu. Você não viu chegar. Os anos se passaram e você não percebeu. Quando se dá conta, o ser humano já está no fim da vida. Então eu convido você a fazer uma pergunta existencial. Por que eu creio nas coisas que eu creio? Porque você vai levar a sua vida, você vai parametrar as suas escolhas de acordo com o que você crê. E aí você pode estar me dizendo agora assim: não, mas eu já creio em Jesus como Filho de Deus, eu tenho a minha salvação garantida, eu creio que Deus é o Criador de todas as coisas. A Bíblia fala que o nosso inimigo também crê, e nem por isso ele tem a salvação. E sabe que relevância que tem você saber disso ou não? As suas crenças vão determinar as suas ações. Exatamente. Dependendo de como você crê, ou no que você crê, você tomará as suas ações. As suas escolhas serão feitas a partir disso. E a nossa vida inteira é um jogo de escolhas. O tempo inteiro nós escolhemos. Nós escolhemos se vamos casar ou não, se vamos ter filhos ou não, qual faculdade vamos fazer e qual formação nós vamos ter. É isso, pessoal. As nossas crenças vão direcionar as nossas ações, as nossas atitudes. Então, eu convido você, nesses próximos 5, 6 minutos que a gente ficar aqui, a pensar muito profundamente sobre isso. Por que você crê como você crê? Olha que interessante. Quando você vai numa igreja,
ou numa instituição religiosa qualquer, onde há um líder espiritual, ou algum professor, ou mesmo num vídeo, como você está vendo agora. Você vai formando as suas opiniões, os seus pensamentos, a partir do que você ouve. Sim, queira você ou não, os nossos pensamentos, o nosso conhecimento, ele é formado pela influência que nós recebemos de fora. Então veja só, como nós vamos definir o que é verdade ou o que é falácia, o que é mentira, o que é engano. Você já pensou você passar pela vida inteira, viver aí, sei lá, seus 70, 80, 90 anos, e chegar ao final da vida e perceber que pegou o caminho errado? É triste demais, pessoal. Deus nos criou para ter uma plenitude de vida, para que a nossa vida fosse a expressão do relacionamento do Criador com a sua criatura. Então, Deus deseja que você tenha uma vida plena, ok? Tenha isso em mente. O desejo de Deus é que você tenha uma vida plena. E aqui eu não estou sendo superficial, não. Eu não estou dizendo sobre, você merece ser feliz, você merece conseguir as coisas. Não tem nada disso. Estou dizendo da plenitude do relacionamento com Deus. Relacionamento. Como saber, então, diferenciar um ensino verdadeiro do ensino falso? Amigos, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, é o parâmetro. Ela tem que ser a sua bitola. Ela tem que ser a sua forma. Tem que sair de lá. E assim, quando a gente fala palavra de Deus, nós que não vivemos na antiguidade, nós não temos a exata noção do que seja a palavra de Deus. A maioria de nós entende esse termo como se fosse o Evangelho de Jesus. Em parte é, mas não é completo. O que está relatado pelos apóstolos no chamado Novo Testamento ou na Nova Aliança é um desdobramento da palavra de Deus que foi dita para os antigos, pelos profetas, por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, por Daniel, por Moisés, por Samuel, o que está escrito no Gênesis. Tudo aquilo é palavra de Deus. Então entenda o seguinte: quando você ouvir o termo palavra de Deus, tenha em mente o todo. Tenha em mente o começo da promessa também, não só o cumprimento dela, que é Yeshua, Jesus, o Messias. Tenha em mente a criação com Adão. Tenha em mente Noé. Tenha em mente Abraão e o chamado dele, onde foi feita a promessa. Tenha em mente todos os outros patriarcas, Isaac, Jacó, os juízes, os reis de Israel, os salmos, para que você chegue nos relatos da nova aliança, feitos pelos apóstolos de Jesus, e tenha o todo em mente. Você vai perceber como é que isso amplia o seu conhecimento, a sua visão, e as suas decisões podem ser muito bem tomadas, se o seu parâmetro for toda a palavra de Deus. E é isso que eu queria que você pensasse hoje. Você crê da maneira que você crê porque o teu pastor te influenciou? O que foi que ele te ensinou? O que o padre te ensinou? O que o líder espiritual da tua religião te ensinou? Se ele tiver te ensinado errado, sinto muito, meu amigo, mas você vai chegar no final da sua vida e vai perceber que você pegou o caminho errado. E aí não vai ter ninguém para culpar. Você não vai ter ninguém para culpar, porque o caminho dessa vida só você pode percorrer. Só você pode decidir a maneira que você vai crer.
ou no que você vai crer, quais decisões você tem que tomar. E olha, tem muita gente, você também deve conhecer pessoas assim, que estão em locais, que estão frequentando algumas denominações ou algumas crenças, por influência de amigos, sim. Por que você vai em tal lugar, fulano? Porque lá tem um conjunto de pessoas que eu gosto de ficar perto, lá tem umas brincadeiras bacanas, tem um conjunto de casal lá tem reunião para os mais velhos, ou tem reunião para as crianças, tem o culto dos jovens. Muita gente só está praticando o que a sua denominação fala porque é um bom lugar para se frequentar, porque lá ela se sente bem, e estão esquecendo que o tempo está passando, o caminho da vida está sendo percorrido, as decisões estão sendo tomadas, e você está vivendo a plenitude que Deus deseja para você? Plenitude, nós temos que ter essa palavra muito viva na mente. A nossa crença não pode ser mais um sistema para fim de semana. Não pode ser simplesmente porque eu preciso levar minha família numa denominação num domingo. Não, pessoal. O que nós cremos vai definir o final da nossa vida. Vai definir aonde nós passaremos a eternidade. Então é hora de você realmente parar e pensar como está a minha vida. Como eu estou entendendo o caminho de Deus para mim. E aí vamos olhar para a Bíblia. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se ele disse eu sou o caminho, e nós estamos tratando aqui de caminho, você deve conhecer esse caminho por você mesmo. Você não pode conhecer um Jesus que o teu pastor te apresentou, que o padre te apresentou, que o teu líder espiritual te apresentou. Você precisa conhecer o caminho por você mesmo. Imagine que você não tenha visão. Imagine que você seja cego. E alguém pegue na sua mão e diga assim: olha, vou te apresentar agora um caminho. Esse caminho dá para uma linda montanha. Ele tem mais ou menos 2 metros de largura, 10 quilômetros de comprimento, tem algumas pedras, e ele começa a guiar você. E aí ele diz assim, e você não está vendo nada, ele diz assim: chegue um pouquinho para a esquerda, chegue um pouquinho para a direita. Olha, tem uma pedra aí. Pessoal, a tua caminhada vai ser muito mais difícil. Por quê? Porque você só conhece o caminho que alguém está relatando para você. É muito diferente quando você tem os seus olhos abertos e você percebe todo o caminho. Você consegue ver as belezas que há naquela travessia. Você consegue perceber os perigos que te espreitam. As pedras que você pode tropeçar. Eu sou o caminho. Você precisa conhecer Jesus por você mesmo. Você precisa saber o que ele disse sobre a palavra de Deus e não o que os homens dizem que ele falou sobre a palavra de Deus. Já percebeu isso? Tem muita gente que diz assim: olha, eu não faço tal e tal coisa porque quando Jesus veio nos apresentar o reino de Deus, ele disse isso, aquilo e aquilo outro. E interpretam da sua própria maneira. Você precisa interpretar. Você precisa ler o que Jesus disse e ver, a partir de toda a palavra de Deus, o que aquilo realmente significa. Tem um exemplo muito claro sobre isso. No Sermão do Monte. Quando Jesus estava explicando a lei de Deus, ele disse assim: não pensem que eu vim abolir a lei. Não pensem que eu vim abolir nem a lei e nem os profetas, porque antes que tudo passe, nada da lei passará, nem um ponto, nem um tio, nem um traço, antes que tudo seja cumprido. Eu não vim abolir a lei,
eu vim cumpri-la. E sabe qual que é a palavra que está ali para cumpri-la no original? É do grego plerosai, tornar pleno, estar completa. E eu não falo grego não, pessoal. Mas chegou um tempo na minha vida que eu disse assim, eu não posso mais viver, pautar toda a minha vida a partir do que as pessoas me ensinaram sobre Jesus. Eu tenho que ver o que toda a palavra de Deus diz, tanto sobre Jesus, quanto todo o resto, quanto as profecias, quanto as promessas. Eu preciso entender. E é maravilhoso quando nós conseguimos compreender que Jesus, Yeshua, o prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, ele é muito mais do que os homens dizem. Ele é muito maior do que os homens dizem. Ele veio fazer muito mais do que os homens dizem. Ele não veio só nos dar salvação. Ele não veio só nos dar o livramento da morte eterna. Não. Ele veio nos dar a plenitude do relacionamento com Deus. Plenitude. Todas as promessas que Deus tem para o seu povo, elas estão ao seu alcance. Basta que você conheça como agir. Sim. Por exemplo, lá em Deuteronômio, que é a releitura da lei, ou que é como Moisés explica a lei para o povo antes dele falecer, o livro de Deuteronômio é isso. Em Levítico estão as leis, e aí passam-se os anos, antes de entrar na terra prometida, Moisés já está prestes a falecer, e aí ele explica para o povo as leis de Deus. Ele explica. O livro de Deuteronômio é maravilhoso, porque você consegue perceber a essência das leis de Deus. E ali estão as promessas. É lá que estão muitas das promessas, quanto à obediência, e muito do que acontecerá se nós desobedecermos. São as chamadas maldições, né? São as promessas e as maldições. Aquilo que acontecerá de bom se nós levarmos uma vida pautada na obediência à palavra de Deus, e aquilo que acontecerá de ruim se nós não observarmos as leis de Deus, não nos atentarmos para elas, não vivermos de acordo com os parâmetros delas. Então, meu irmão, não quero tomar mais o seu tempo, mas eu peço a você que reflita sobre isso. Por que você crê da maneira que você crê? Vou ser mais específico. Por que você é pentecostal? Por que você é tradicional? Por que você é batista? Por que você é presbiteriano? Por que você é adventista? Por que você é espírita? Por que você é o que é? Analise a sua vida agora. Enquanto você ainda a está construindo, está passando por ela. Já estou terminando. Esses dias eu comentei com um colega de trabalho, eu disse assim, a gente foi no restaurante e começamos a fazer os pratos lá para comer. Ele, come daquela tal coisa. Eu falei, rapaz, eu mudei meu cardápio, não como isso aí mais não. É por quê? Por causa da religião? Falei, é porque é um mandamento de Deus. E se Deus mandou, é bom para mim. Aí ele disse assim, você está com quantos anos? 38. Passou a vida inteira comendo isso aí, vai parar agora? Eu disse sim, porque enquanto há vida, há tempo de consertar. Enquanto eu estou vivo, eu tenho condições de escolher obedecer a Deus. E eu convido você também a fazer isso. Analise a sua fé. Você vai ver como, a partir disso, você vai viver a plenitude da bênção de Deus. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta, compartilhe. Seja você também participante da restauração das raízes da fé. Até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.